Olá, meninas e meninos, cá estou eu, primeira aula de 2021, tá? Infelizmente, continuamos com nossos vídeos, não é possível a aula presencial, espero que não demore muito, porque eu estou morrendo de saudade de todos vocês, mas enquanto não tiver, enquanto a gente estiver preso, né, se cuidando nas nossas casas, eu vou continuar gravando meus vídeos, tá? Como eu falei, vocês tiveram 1 mês e meio de recesso, né? E agora vamos continuar. E como eu falei no grupo, hoje a primeira aula vai ser sobre a Península Itálica. Eu já falei bastante sobre a Península Ibérica e eu pretendo no futuro também falar sobre a Península Balcânica, que são as 3 principais penínsulas do mar Mediterrâneo, tá? Bom, hoje então a Península Itálica, tá? Não Itália, por enquanto a Península Itálica, que é uma bota, tá? Que eu sempre dizia para os meus alunos, né, quando eu dava aula no ginásio, eu dizia assim, olha, se vocês olharem o mapa mundi, vocês vão, olhem no Mediterrâneo, vocês vão olhar lá uma bota, dando um pontapé numa ilha chamada Sicília, então, pontapé na Sicília, tá? Então, eles nunca esqueceram onde fica a Península Itálica ou Itália, tá? Então, fica no sul da Europa, como eu falei, está no Mediterrâneo, mas é banhado a leste pelo mar Adriático e a oeste pelo mar Tirreno, tá? No mar Mediterrâneo tem a Península Ibérica, sul e sudeste da Espanha, e tem a Península Balcânica também. Depois a gente vai falar sobre ela. Mas antes de começar realmente a aula, eu vou relembrar a origem etimológica da palavra península. Você já dei em alguma aula, mas é bom sempre relembrar. O professor é assim, repete muitas coisas e às vezes fica até chato, mas eu acho que não custa, a gente às vezes esquece. Bom, península vem de pene, em latim é paene, lembra do latim? Paene, pene, que quer dizer quase, mas ínsula quer dizer ilha. Então, península, quase ilha, é quase uma ilha, mas não é uma ilha. Por quê? Ilha, todo mundo sabe, desde o primário, que é uma porção de terra banhada de água por todos os lados. E península, uma porção de terra banhada de água por todos os lados, menos por um. Esse um está preso ao continente, por isso que é quase uma ilha, mas não é uma ilha. Pois isso é uma brincadeirinha, tá? Mas voltando à Península Itálica. Muita gente acha que é só Itália, na Península Itálica só está a Itália. Não, tem 3 estados independentes. Sabe? 3 estados que governam de forma independente. E sabe quais são? A Itália, que é 93% da ilha, da península. Tem várias ilhas menores, mas as maiores são, como eu falei, a Sicília e a Sardenha. A Sardenha fica na parte oeste da península. Vocês olhando o mar Mediterrâneo, olhando o mapa mundi, vocês vão ver a bota, que é a Península Itálica, a Sicília, e vão ver 2 ilhas na parte esquerda, na parte oeste. Em cima está a Córcega, que é uma ilha francesa onde nasceu Napoleão Bonaparte, e ao sul está Sardenha, que faz parte da Itália, tá? Então, a Itália é 93% da ilha, da península, ó eu com a ilha, da península, mais a Sicília e mais a Sardenha, tá? Esse é a 93% da ilha. E quais são os outros 2 estados independentes da península? San Marino, que tem 62 quilômetros quadrados, que não entrou na unificação italiana, tá? San Marino, né, fica na Cordilheira dos Apeninos. É um enclave, assim como o Vaticano e San Marino, são 2 enclaves da Península Ibérica, da Península Itálica. Península Itálica, são 2 enclaves. E o que é um enclave? Enclave é uma região dentro dos limites de outro território. Então, é como se fosse um território dentro de outro território, tá? Então, San Marino, como eu já falei, e Vaticano, que é um estado também soberano desde 1929. Depois eu vou falar sobre por que só em 1929
virou um estado independente, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Bom, então, a Península Itálica é formada pela Itália, São Marino e Vaticano. O Vaticano tem 44 hectares, não chega nem a meio quilômetro quadrado, mais ou menos 1.000 habitantes, e é um enclave dentro da própria Roma, tá? É um estado soberano, como eu falei, desde 1929, com um tratado entre Mussolini e o rei Vítor Emanuel II, né? Com o Papa Pio XI, tá? Foi chamado Tratado de Latrão. Depois eu vou falar sobre isso com mais minúcias, tá bom? Agora eu vou falar só 3 curiosidades de São Marino, desse enclave também, lá da Península Itálica, né? Que é independente. Em 1849, Giuseppe Garibaldi, que foi um mercenário que trabalhou, que lutou na luta pela unificação da Itália, eu vou falar na próxima aula sobre ele, que ele é muito importante, porque ele é chamado herói dos 2 mundos, ele tanto lutou na Itália pela unificação, como na América do Sul, aqui inclusive no Brasil, tá? Então a biografia dele é muito importante. E esse Garibaldi, em 1849, antes da unificação, ele se refugiou nessa região de São Marino, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Em 1862, um ano depois da unificação, não esqueça, a unificação da Itália, o surgimento da Itália começou em 1861. Um ano depois, houve um tratado de amizade entre a Itália unificada e São Marino. E nesse tratado ele continuou querendo ser independente. Ele se recusou a se unir à Itália, São Marino. E esse tratado já foi renovado várias vezes, ele continua sendo independente. Só outra parte. Na Primeira Guerra, São Marino ficou do lado da Alemanha. Na Segunda Guerra ele ficou neutro. Só que ele foi bombardeado pelos aviões aliados, porque estavam combatendo os alemães em território italiano. Tá bom? Bom, voltando à Península Itálica. Antes da unificação, eles eram divididos, a Península Itálica é dividida em vários reinos, ducados, principados, estados independentes e estados pontifícios, que são estados da Igreja. Vou falar sobre isso. Esses estados eram independentes, né? Lógico que tinha a Áustria no norte, né? Tinha a França, bom... mas eram reinos, ducados, principados, estados pontifícios, tudo dividido. Cada um com suas moedas próprias, sistema de pesos e medidas próprios, diferentes idiomas. Exemplo de alguns: Piemonte, Reino da Sardenha, Reino das Duas Sicílias. Quem é o Reino das Duas Sicílias? Quando Nápoles se juntou à Sicília. Ducado de Milão. E, como eu falei, estados pontifícios, etc, etc. Tá? A Igreja Católica tinha grande poder político e tinha muitas regiões antes da unificação, principalmente na região central, lá no Lácio, da península, né? Havia muitas regiões regidas pelo papado. E esse controle já durava 1000 anos. Começou lá no século VIII, né? Com Papa Estevão II, após a coroação de Carlos Magno. Mas isso é outra história. Então, há 1000 anos que existiam os estados pontifícios na Península Itálica. Hoje, o estado pontifício é apenas o Vaticano, depois eu vou falar sobre ele. Esses estados pontifícios, assim como os ducados, os principados, as repúblicas, etc., também tinham suas próprias moedas e suas leis. Só que esses estados pontifícios tinham 2 poderes: o temporal, que era o político, e tinha o espiritual, tá? Bom, então a península estava dividida assim. Agora, se estava dividida assim e durou tantos anos, por que houve desejo da unificação? Por que queriam que ficasse unificado? De onde partiu essa ideia, esse desejo? Partiu do norte. Sabe por quê? Porque o norte da península era muito mais desenvolvido do que o centro, do que o sul. E o principal reino era Piemonte e Sardenha. Antes era Sardenha, cujo rei era Vítor Emanuel II.
que se juntou com Piemonte. Então ficou um reino muito poderoso. E ele partiu desse reino de Piemonte e Sardenha, cujo rei era Vítor Emanuel II, que interessava a unificação. Por que interessava a unificação se ele já era rico? Porque ele tinha realmente uma burguesia industrial super desenvolvida, um comércio super desenvolvido, mas eles achavam o seguinte, que se houvesse a unificação, o mercado consumidor aumentaria, o comércio poderia também se ampliar se houvesse os mesmos pesos e medidas e moedas em todo o território. Então, a ele interessava, sim, a unificação. Então, começou a partir de Vítor Emanuel II, Piemonte e Sardenha. Piemonte e Sardenha era o reino dele. Bom, então, Vítor Emanuel II, apoiado por movimentos populares e tropas mercenárias, chamados condottieri, todo mundo sabe o que é tropa mercenária, eles trabalham por quem é mais, né? Não é por amor à pátria, e sim por interesses né? Econômicos. Então, Vítor Emanuel II, apoiado por movimentos populares, tropas mercenárias, chamados condottieri de toda a Europa, tá? Inclusive o mais famoso, já falei, foi Garibaldi, Giuseppe Garibaldi. Eles começaram esse movimento para a unificação, que foi um período muito tumultuado, que foi chamado de Ressurgimento, tá? Mas quem foi esse Vítor Emanuel II, o rei, né, de Sardenha, depois de Piemonte e Sardenha? Ele foi, depois virou o primeiro rei da Itália unificada. Ele, como eu falei, era rei da Sardenha, depois ficou rei da Itália unificada até 1878. De 1861, quando foi unificada, até 1878. Uma parte, 2 anos antes da unificação, ele mesmo, com seu exército, entrou, participou, liderou uma guerra contra a Áustria no norte da península, tá? Bom, então ele virou rei, primeiro rei da Itália unificada. Ele tinha um filho único, chamado Humberto I, que foi assassinado. E aí, o que ele fez? Quando ele morreu, em 1878, o Vítor Emanuel II, quem herdou o trono foi esse Humberto I, seu filho único, que vai governar desde a sua morte, em 1878, até 1900, tá? Aí, em 1900, quem vai herdar o trono é o Vítor Emanuel III, que vai governar de 1900 a 1946. Lembram desse Vítor Emanuel III? Aquele que governou de 1900 a 1946. Em 1946 abdicou e deu o trono para o filho Humberto II e se exilou no Egito. Mas eu falei bastante dele no vídeo, na aula sobre Veneza. Então, eu aconselho vocês a rever essa aula sobre Veneza, que eu falo bastante sobre Vítor Emanuel III, o neto de Vítor Emanuel II, o primeiro rei da Itália, tá? Bom, no governo de Vítor Emanuel III, ele governou de 1900 a 1946, 46 anos. Então, foi ele que, junto com Mussolini, assinaram o Tratado de Latrão, que deu origem ao Vaticano. Houve umas negociações de 1919 a 1929. O Vaticano não aceitava a unificação e se dizia prisioneiro. Não aceitou a unificação, porque ele não queria perder as terras todas que ele tinha. Então, houve bastante negociação de 19 a 29, até que houve assinatura de um tratado chamado de Latrão, tá? E foi Mussolini que assinou com ele, a mando do rei, e aí virou o Vaticano. Mas o papado também recebeu grandes indenizações pelas terras que perderam, porque o Vaticano é meio quilômetro quadrado, e eles tinham muito mais terras. Então, além do Estado, né, do Vaticano, que eles passaram a governar de forma temporal e espiritual até hoje, né, o Estado soberano lá é um enclave de Roma, tá dentro de Roma,
completamente independente, tem cerca de 1.000 habitantes apenas, são umas ruas, mas foi desde 1929, quando eles aceitaram, né, a fundação do Vaticano, o que é a sede da Igreja Católica, tá? Então, como eu falei, lembra, Vítor Emanuel III também eu falei na aula de Veneza, que foi ele que depôs Mussolini, né? Após reunir o Grande Conselho Fascista em 1943. Revejam a aula de Veneza, porque Vítor Emanuel III governou 46 anos, fez muita coisa, tá? Né? Além né, dele depor e prender Mussolini, também fez esse tratado de Latrão que fundou o Vaticano, tá? Bom, mas voltando a Vítor Emanuel III, eu falei para vocês que em 46 ele foi o último ano que ele governou. Aí nesse ano ele abdicou em favor do seu filho Humberto II, e se exilou no Egito. Devia estar velho, né, cansado, foi para o Egito. Em 1946, né, então herdou o trono Humberto II, só que houve um referendo, uma consulta ao povo, se eles preferiam monarquia ou república, e o povo quis república. Então, em 1947, foi fundada a República Parlamentarista na Itália. Tá? E Humberto II, que não governou nem um ano, foi obrigado a abdicar e se exilar, tá? Só voltando à unificação da Itália, eu falei que foi em 1861, não falei? Só que não foi tudo de uma vez, não. Em 1861, surgiu Itália. Primeiro rei, Vítor Emanuel II. Em 1866, conseguiram anexar Veneza. E em 1870, Roma. Só Roma, em 1870, 9 anos depois da unificação. Por quê? Vou explicar por quê. Roma, ela tinha dentro do seu território tropas francesas, que era impossível lutar contra elas. Eram muito fortes aquelas tropas francesas. Então ninguém tinha coragem, né? Iam perder. Só que as tropas francesas se retiraram de Roma em 1870, porque eles foram participar da famosa Guerra Franco-Prussiana, que vai começar em 1871. Lembram da história do ginásio? Então, aí eles foram lutar contra a Prússia, a guerra chamada Guerra Franco-Prussiana. Então, Roma ficou sem as tropas francesas. Então, o que vai acontecer? Forças italianas entram em Roma e conquistam a cidade, terminando também assim com o poder temporal do Papa de mais de 1000 anos, porque Roma fazia parte dos Estados Pontifícios. Como eu falei, Papa Pio IX não aceitou a perda do patrimônio de São Pedro, que ele chamava os Estados Pontifícios de Patrimônio de São Pedro, e se declarou prisioneiro do governo italiano, dando origem a uma questão que durou anos, chamada questão romana, ou questão religiosa, tá? Que só terminou com o Tratado de Latrão, assinado por Pio XI, tá? Pio XI, tá? Então, aí é que surgiu o Vaticano no governo de Vítor Emanuel III, tá? Eles receberam, como eu já falei, além do Vaticano, que é um Estado independente, também receberam indenizações pelas terras que eles perderam dos Estados Pontifícios, tá? Bom, agora eu vou falar das capitais da Itália. Sempre foi Roma? Não. A primeira capital foi Turim. Turim. Por que Turim? Porque Turim era a capital da Sardenha, cujo rei era Vítor Emanuel II, desde 1720. Então, Turim ficou a capital da Itália unificada. Foi a primeira capital entre 1861 e 64. A segunda capital, em 64, virou Florença. E Roma, depois que as tropas foram embora, e aí eles anexaram Roma, então virou a terceira capital e a capital até hoje, tá? Após 9 anos de unificação da Península Itálica, tá? Bom, para terminar, eu vou falar sobre a língua oficial da Itália.
Vocês viram que eram muitos reinos, ducados, principados, cada um com a sua língua, então havia muitas línguas. Então, qual é a língua oficial da Itália? Eu já falei isso quando eu dei Dante Alighieri, a Divina Comédia. Dante Alighieri escreveu em toscano, na linguagem da língua que se falava na Toscana. E outros escritores famosos também, como Petrarca, Boccaccio. Então, o toscano, ou a língua toscana, foi iniciada após esses grandes escritores literários, essas grandes obras. Então, isso vai inspirar ou vai fazer com que a língua toscana seja oficial, a língua da Itália unificada, tá? Só que quando foi a Itália unificada, era falada por uma minoria, pouquíssima gente. E como é que foi difundido o toscano? O idioma toscano ou a língua toscana? Foi difundido pelo uso obrigatório nas escolas, tá? Pra vocês terem uma ideia, até a Segunda Guerra Mundial, as classes baixas, aqueles sem escolaridade, que não é escola, não falavam o toscano, falavam seus dialetos. Até hoje tem regiões que falam seus dialetos. Só que as pessoas, né, isso diminuiu, esse número diminuiu, porque falar dialeto passou a ser sinônimo de baixo status social. Gente, vou ficar por aqui. Próxima aula, Giuseppe Garibaldi, o herói dos dois mundos. Beijo e até a próxima.